Chegamos ao episódio 2, né? E a gente tá falando um pouquinho do nosso príncipe, né? Theo. E coube a mim falar do início das coisas, né? Theo sempre gostou de futebol, né? Começou a treinar na escolinha do Flamengo, aqui em João Pessoa, na unidade Bessa, com 5 anos, né? Junto com os amiguinhos dele, né? Tiaguinho, Antônio, Pedrinho, né? E lá ele se desenvolveu bastante, né? Sempre foi muito focado desde criança, né? Sempre foi muito competitivo desde criança, e eu acho que isso é uma das melhores qualidades dele em relação ao esporte, né? E desde o começo ele queria ser sempre o melhor. E isso fazia ele evoluir, né, de uma forma diferente em relação à maioria das crianças que a gente via por lá, pelo fato que as crianças, a maioria pela idade, né, tinha a necessidade de brincar, se divertir, e ele tinha um a mais. Eu queria deixar um registro, né, que eu acho importante em todo esse processo, né, e que a gente vai falar ao longo desses episódios, né, são dos incentivadores e dos professores que ele teve, né? Lá na escolinha do Flamengo, né, ele teve o professor Léo, né? E quero deixar meu abraço, Léo, a você, porque durante toda essa trajetória que a gente vai ver, esses anos, né? Hoje Theo está com 9 anos, né? E todos os professores que ele teve até hoje nos acompanharam, né? E isso eu acho muito louvável, porque nos deixa mais humanos, né? Esses professores continuam incentivando isso, né? E não só são os pais. Então, meu abraço, minhas emoções a todos os professores que a gente vai citar, né, durante esses episódios, viu? Um abração, Léo. E foi desenvolvendo, né, ano após ano, sempre, né, se destacando nos campeonatos que a escolinha fazia, né? Sempre se destacava, né? Tinha a frustração de ser nos campeonatos ter sempre crianças, né, de outras idades a mais do que eles, e eles ficavam toda vez frustrados, mas jogavam de igual para igual, e algumas vezes ganhavam e eram campeões dos campeonatos internos. Naquela época, né, durante 3 anos, né, os meninos, a escola do Flamengo só competia, né, internamente, não tinha competições, né, para serem testados, crianças, né, fora daquele ambiente Flamengo, né. E aí depois veio a pandemia, né. Na pandemia foi todo aquele alvoroço, porque não se treinava, não se jogava futebol. Depois teve uma certa liberação e a gente ficava frustrado como pais, né, de vê-los treinar de máscara, né, e aí ficava sufocado só de vê-los correndo, né. E durante esse processo de pandemia, né, dos 2 anos que se perdurou a questão da pandemia, nós como pais, né, buscamos também um esporte, e a gente foi para o beach tênis, né. Naturalmente ele também, né, seguia a gente, porque era um processo de estar livre, né, de estar junto a várias pessoas, né, jogando ao ar livre, e ele naturalmente também, por essa aptidão por esporte que ele teve, ele se destacou da mesma forma ou melhor do que o futebol, né, porque o processo de evolução dele do beach tênis foi muito rápido, né. E ele com 7 anos ali jogava, sabe, como muitos adultos, né, iniciantes, né,
e talvez até melhores, né? E de 7 para 8 anos ele teve, né, um incentivo a mais, né, para o beach tênis, né? E ele dizia para mim, né, fazia: pai, eu acho que eu gosto mais do beach tênis porque o beach tênis eu consigo me adaptar melhor, sempre só sou eu e minha dupla, né? E os erros acontecem muito menos, eu consigo, né, me desenvolver melhor e me mostrar melhor, né? E isso era interessante, eu fiquei muito balançado em relação a esse incentivo do beach tennis, até porque eu gostava, eu praticava, né? E podia estar junto, né, dele nesse processo de evolução. E eu estava com um sonho de poder jogar campeonatos com ele, mesmo com pouca idade, né? E aí veio campeonatos de beach tênis, né, que ele participou, né? Nas categorias infantis até 12 anos, ele se mostrava, mesmo de 7 para 8 anos, superiores a quase todas as crianças até 12 anos, né? Ganhou campeonatos, né, infantis sub-12, né? Deslanchando, né, junto com o primo dele, Tiaguinho, né? E veio um incentivo, né, de marcas de beach tênis, né, de esporte, né, para ele. E ele se mostrou muito bem quisto nessa nova proposta deles, né, através de amizades que a gente tem no esporte. E aí depois, nesse meio termo, né, veio novas conquistas, né? Isso foi no início do ano, esses campeonatos. Ele chegou a ser campeão de um campeonato categoria iniciante adulto, né, mesmo com 8 anos, né? E naquele momento, assim, naquele campeonato foi lindo de ver, porque vários adultos ali jogando, mesmo com a desproporção, né, física, né, entre os adultos e a criança, de uma criança de 8 anos para um adulto, né, qualquer idade, né, ele se demonstrou, né, muito bom, muito bacana de vê-lo jogar, né, a torcida deslumbrada com uma criança, né, minúscula, né, jogando de igual para igual, né, e naquele campeonato ele terminou sendo vice-campeão, né, mas por um detalhe, né, e foi maravilhoso como pai, né, tenho certeza, né, Raquel como mãe, de vê-lo ali jogando, né, e ele ficou muito feliz, foi muito bonito de ver o sorrisozinho dele, né.